Aula 17 do 6 de 2024, arte, caderno 2, unidade 1, fotografia. Nosso enfoque vai ser em cima desse tema. Eu sou a professora Zara Estela e vamos dar continuidade à nossa aula. EAD. Compondo na caixa preta, páginas 12 a 15, vocês vão assistir, olha, presta atenção, vocês vão assistir ao vídeo indicado. Esse vídeo indicado é esse documentário aqui embaixo. Esse documentário que trata da arte, a ciência e da fotografia. E depois vocês irão responder algumas questões relacionadas ao tema fotografia. Tudo bem? Então, eu vou seguir aqui na explicação da atividade, tá? Só a página 12 a 15. Até que não é muito conteúdo aparentemente, mas se a gente for explorar o tema, ele é bastante extenso. Aqui está a epigrafia, e aí nós vamos fazer esta aula, ok? Documentário, arte e fotografia, arte melhor, e a ciência e a fotografia. Esse vídeo vocês vão assistir tudo, e ao terminar de assistir, nós vamos dar encaminhamento às perguntas, que vocês vão ver que é bastante interessante. Aí depois disso nós vamos à explicação no próprio caderno de vocês, do sistema estruturado, que a gente vai fazer isso no próprio sistema, tá? Melhor, na própria plataforma. Ok, então vamos iniciar aqui assistindo o vídeo. Na sociedade em que vivemos, a produção e o consumo de produtos visuais se tornou algo do nosso cotidiano, e em questão de segundos nós podemos registrar qualquer momento, seja ele relevante ou não. A fotografia ganhou popularidade, pois hoje qualquer um que tenha um celular, ou mais especificamente um smartphone, pode registrar seus momentos e compartilhá-los na internet. Hoje todo mundo é fotógrafo de bolso, no mínimo, todo mundo tem pelo menos um celularzinho com uma câmerazinha e consegue registrar. Às vezes acaba saindo umas fotos muito legais, às vezes umas fotos estranhas. A humanidade sempre teve fascínio em encontrar maneiras de registrar momentos importantes e transmiti-los para as próximas gerações. E para isso, técnicas como a pintura, a escultura, a linguagem oral e a escrita foram desenvolvidas. A mais nova dessas técnicas, se considerarmos as demais, foi a fotografia. O mecanismo por trás das câmeras fotográficas está associado ao mesmo que permite o sentido da visão, o olho. A fotografia não foi inventada do dia para a noite, e nem por alguém especificamente. Para chegarmos até a patente da primeira câmera fotográfica, foram necessários anos de trabalho e estudo, de físicos, químicos, inventores e entusiastas de todas as partes do mundo. A precursora das máquinas fotográficas foi a câmera escura, que tem os seus primeiros registros na China em 500 a.C., e depois na obra do filósofo Aristóteles, que constatou o fenômeno físico observando a luz de um eclipse parcial, atravessando as folhas de uma árvore e as projetando no chão. Foi até com o professor de fotografia, eu não lembro agora se tem um nome certo, mas todo mundo fez tipo uma foto na latinha, sabe? Você coloca um papel fotográfico, aí você pega uma lata, faz um furo, e aí você controla a exposição. Muitas pessoas não imaginam, mas famosas obras, principalmente do século XIV, foram feitas com auxílio dessa técnica. Desenhistas e pintores como Leonardo da Vinci já utilizavam o conceito da câmera escura para auxiliar nos seus trabalhos. Em 1550, o físico Girolamo Cardano conseguiu resolver este problema usando um tipo de lente, que permitia manter o tamanho do orifício sem perder a qualidade.
Após isso, a técnica se difundiu entre artistas intelectuais, que logo perceberam também que a distância entre objeto e buraco era o que determinava o foco da imagem projetada dentro da sala. Neste momento da história, já conseguimos controlar a qualidade das imagens reproduzidas, mas não era possível registrá-las permanentemente sem a ajuda de um artista. Na área da química, houve vários estudos que desenvolveram trabalhos sobre a captura de imagens. Angelo Sala, químico e médico italiano, por volta de 1604, observou que alguns produtos possibilitavam a formação de imagens, mas que com o tempo elas escureciam, pois ele ainda não tinha controle sobre o processo. As imagens eram geradas quando estes elementos eram expostos à luz do sol, e por isso Angelo pensou que o calor era o responsável pela reação. No ano de 1727, um professor de anatomia, Johann Heinrich Schulz, percebeu que os cristais de prata, ao receberem luz e não o calor como se pensava antes, se transformavam em prata metálica negra. Como suas observações foram acidentais e não tinham utilidade prática na época, Johann cedeu suas descobertas à Academia Imperial de Nuremberg. E em 1802, Thomas Wedgwood obteve êxito finalmente na impressão de sombras de folhas e plantas sobre couro branco, utilizando o mesmo processo de Johann Schulz, ainda sem conseguir fixar estas imagens. Alguns anos depois, Joseph Nicéforo Niepce, aos 40 anos, com a herança de sua família, retirou-se do exército para se dedicar a seus inventos. Na época, a litografia, uma técnica de impressão, era muito popular na França, e como Niepce não tinha muito talento para desenhar os moldes, tentou por meio da câmara escura obter uma imagem permanente sobre o material litográfico. Ele recobriu um papel com cloreto de prata e expôs durante várias horas na câmera, obtendo uma fraca imagem parcialmente fixada com ácido nítrico. O problema é que essas imagens eram negativas e Niepce precisava de imagens positivas que pudessem ser usadas como placa de impressão. Então, ele expôs uma dessas placas durante 8 horas dentro da câmera escura e conseguiu capturar a vista de sua janela. Niepce obteve uma imagem preto e branco que não conseguiria utilizar para litografia. Porém, conseguiu o que foi considerada a primeira fotografia permanente do mundo, a janela de Lagrange. O processo foi batizado por ele como heliografia, que significa gravura com a luz solar. Enquanto trabalhava em seu novo processo de captura de imagens, Niepce trocava correspondências com Louis-Jacques Mandé Daguerre, que era um pintor, físico e inventor francês, que inclusive passou a ser seu sócio a partir de 1831. Quando morreu em 1833, Niepce deixou sua obra para Daguerre, que deu sequência aos estudos e tentou adaptar o processo e os materiais utilizados a fim de reduzir o tempo de exposição e aumentar a sua durabilidade. Porém, as imagens formadas continuavam sensíveis aos efeitos da luz do dia. A solução veio a descobrir que, mergulhando as chapas reveladas numa solução aquecida de sal de cozinha, a imagem ficava inalterável. O tempo de captura foi reduzido de horas para mais ou menos meia hora. Em 1839, o equipamento é nomeado de daguerreótipo e foi apresentado para a Câmara dos Deputados e a Academia das Ciências Francesas. O evento foi no mesmo ano declarado domínio público pelo governo francês. As imagens formadas eram positivas, em baixo relevo e possuíam grande quantidade de detalhes. Mas sua superfície era muito delicada e por isso a placa deveria ser protegida com um cristal e colocada a vácuo para evitar a perda da imagem. O daguerreótipo foi um sucesso e se espalhou da Europa para o mundo. Milhares de aparelhos foram vendidos e surgiram então os primeiros estúdios. Na época, o retrato era a prática mais utilizada, principalmente pela burguesia. Maravilhadas com a qualidade dos detalhes, procuravam imortalizar suas próprias imagens e de seus parentes e amigos. O impacto foi forte nos pintores da época, pois a novidade tornou mais fácil e barata a captura de retratos, já que não era mais necessário posar horas para registrar algum momento. Houve o rumor de que essa seria a morte da pintura. Inúmeros artistas decidiram migrar da pintura à fotografia, mas no mesmo período surgiu o movimento impressionista, que sofreu grande influência da pintura e desmentiu os boatos. O impressionismo foi um marco na arte moderna. Suas principais características eram
a ideia de movimento, o enquadramento mais casual e a espontaneidade dos personagens, reproduzindo impressões puramente visuais. A fotografia, registrando paisagens, pessoas e objetos, passou a agregar importância como registro documental. A Guerra da Crimeia, que começou em 1853, foi um confronto como não se havia visto antes. Os avanços bélicos e de transporte, como o trem, aumentaram os estragos da guerra e deixaram milhares de pessoas mortas. Quando eu falei que essa guerra foi como nenhuma antes vista, eu não estava mentindo, pois os registros não eram mais somente em palavras, mas agora em imagens. Além da máquina fotográfica, outra invenção, o telégrafo, também ajudou com que as notícias se espalhassem com mais velocidade. O advogado com vocações para a arte, Roger Fenton, foi da pintura à fotografia e se tornou famoso na Inglaterra vitoriana. Ele foi contratado pelo governo para registrar o conflito da Crimeia. Mesmo ficando neste ambiente hostil e com equipamentos precários, ele conseguiu produzir cerca de 350 imagens em grande formato, que hoje, apesar de ressaltar o exército britânico, é um importante documento histórico. A partir daí, se desenvolveu o fotojornalismo, onde a fotografia se tornou um item de extrema importância para a circulação de informações, e que pode ser dividido em 4 categorias. A fotografia social, que A partir daí, se desenvolveu o fotojornalismo, onde a fotografia se tornou um item de extrema importância para a circulação de informações, e que pode ser dividido em 4 categorias. A fotografia social, que trata de temas do cotidiano, políticos, econômicos, de negócios, e a fotografia de tragédias. A fotografia cultural, que costuma chamar a atenção para a notícia antes dela ser lida. A fotografia policial, associada a imagens de combate, apreensão e repreensão policial e crimes. E a fotografia esportiva. Ainda no século XIX, surgiu a primeira fotografia colorida e permanente, tirada pelo físico escocês James Clerk Maxwell, que passou uma imagem preto e branco por filtros das cores vermelho, verde e azul, e sobrepôs as 3 fotos de uma fita para uma única tela. Com sua descoberta, outros estudiosos e entusiastas deram continuidade a seus trabalhos. Entre a década de 50 e até meados da década de 80 do século XIX, destacou-se o uso do cartão de visita fotográfico, que colocou a fotografia ao alcance de milhares de pessoas. E pela primeira vez passou-se a se desenvolver em dimensão industrial, com barateamento dos equipamentos. Um maior número de pessoas passa a ter a possibilidade de visualizar o que antes era acessível apenas por meio da escrita. Em 1883, o empresário americano George Eastman inventou o primeiro filme fotográfico em rolo, e 5 anos depois o invento foi registrado e foi fundada a empresa Kodak. No começo, ao se produzir todas as fotos, era necessário entregar a câmera Kodak, que revelava as fotos e substituía o rolo da máquina. O slogan da empresa era: "Aperte o botão, nós fazemos o resto".
A Kodak foi um marco na história da fotografia, lançando equipamentos para o público amador em geral. Este grande boom comercial de difusão da imagem fotográfica veio acompanhado do surgimento do cartão postal ilustrado, atribuído a um livreiro de Oldenburg, que em 1875 teria editado 2 séries de 25 cartões. No Brasil, o cartão postal ilustrado foi introduzido em 1901 e serviu de importante registro para a modernização e transformações das cidades do país. Podemos destacar a importância do trabalho de José Marques Pereira na construção de um padrão visual da cidade de Santos. Uma figura que estava sempre presente nas ruas, praças e parques era dos fotógrafos ambulantes denominados lambe-lambe, com papel importante na disseminação da cultura da fotografia. As explicações para este nome são de que eles lambiam a placa de vidro para saber qual era o lado da emulsão ou para sua fixação. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte concluiu em 2012, junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o processo de registro do ofício do fotógrafo lambe-lambe como bem cultural e material. Com relação ao fluxo das imagens, além da circulação em jornais e revistas, o francês Edouard Belin, em 1913, já conseguia enviar imagens de um lugar a outro com um aparelho batizado de belinógrafo. A empresa Western Union, em 1921, já transmitia fotos à distância, e 5 anos depois, a RCA conseguiu enviar fotos por ondas de rádio, as chamadas radiofotos. Após 9 anos, a empresa Society Press iniciou seu serviço de radiofotos, onde imagens em preto e branco eram mandadas por rádio ou telefone, com razoável nitidez. Mas as fotos coloridas quando urgentes continuavam sendo um problema. Tanto que até meados dos anos de 1980, o melhor modo encontrado foi enviá-las por avião. O desenvolvimento da fotografia foi crucial para a criação do cinema, que nada mais é do que imagens registradas em sequência e que juntas dão a ilusão de movimento. Nos Estados Unidos, em 1872, o ex-governador da Califórnia afirmou que os cavalos tiravam todas as 4 patas do chão durante o galope. Para comprovar isso, procurou Edward J. Muybridge, um fotógrafo inglês. No local por onde o cavalo passaria, Edward montou um sistema onde foram distribuídas 24 câmeras, que eram acionadas por fios na pista, capturando posições-chave do galope. O experimento foi tão bem sucedido que não só provou que o animal realmente retirava todas as patas do chão, como deu a Muybridge a descoberta sobre o processo de análise do movimento fotograficamente. A partir de então, ele focou seus trabalhos à fotografia sequencial do movimento, inventando o zuprascópio, uma máquina em que um disco de fotografias sequenciais era girado e a imagem sequencial era projetada. O equipamento serviu de inspiração para que Thomas Edison e William Dixon desenvolvessem seus projetores de filmes. Louis-Jean Lumière e Auguste-Marie Lumière nasceram na França em 1860 e 1862, respectivamente. Filhos de um pintor que acabou se tornando fotógrafo, dedicaram seus estudos à fotografia. Aos 18 anos, com a ajuda financeira do pai, abriu uma fábrica de placas fotográficas. Antoine, pai dos irmãos Lumière, foi convidado para uma apresentação em Paris do Cinescópio, criado pela equipe de Thomas Edison. Ao voltar para casa, Antoine descreve o equipamento para seus filhos, que se propuseram a trabalhar e desenvolver a técnica para aliar a projeção e a animação. Louis encontrou a solução que foi patenteada em 1895 de cinematógrafo. A primeira sessão pública de um filme de cinema ocorreu no Grand Café do Boulevard des Capucines, em Paris. Um dos filmes exibidos, de apenas 50 segundos, mostrava a chegada de um trem à estação. Conta-se que as pessoas da plateia se assustaram e correram, acreditando que o trem realmente estava entrando na sala.
A maioria das produções dos irmãos Lumière consistia em filmagens curtas relacionadas a fatos do cotidiano e a divulgação do próprio equipamento criado por eles. Também produziram o primeiro Cinejornal, um filme sobre a Conferência da Sociedade Francesa de Fotografia, e os primeiros documentários, 4 filmes sobre o Corpo de Bombeiros de Lyon. Os irmãos Lumière produziram mais de 40 filmes no ano de 1896 e no mesmo ano passaram a enviar equipes de profissionais a diversas cidades do mundo para registrar imagens e exibir seus filmes. Foi em 1935 que a Kodak lança o Kodachrome, o primeiro filme para fotos colorido, com o uso de imagens preto e branco, continuou sendo popular até a década de 60. No ano de 1957, o engenheiro americano Russell Kirsch produziu a primeira imagem digital. Era uma imagem de figura de um bebê em preto e branco, no estilo 3x4 que não passava dos 176 pixels. Russell trabalhou em conjunto com a mesma equipe que criou o primeiro computador programável. Juntos desenvolveram um scanner com tambor rotativo. Era o nascimento da fotografia digital como conhecemos hoje em dia, que supriu uma necessidade principalmente dos profissionais ligados à imprensa que queriam enviar com urgência as fotografias aos jornais, e também na questão de armazenamento. Um tempo depois, em 1975, Steven Sanson, engenheiro elétrico da Kodak, desenvolveu o primeiro protótipo da câmera fotográfica digital, que funcionava sem filme. O equipamento, que foi patenteado no ano seguinte, pesava 4 kg, trabalhava com dispositivos analógicos e digitais e gravava as imagens em uma fita cassete. A Kodak DCS-100 foi comercialmente a primeira câmera digital que não obteve muito sucesso no mercado devido ao seu alto custo. Apesar desse fracasso inicial, após 10 anos, a fotografia digital ganhou popularidade, deixando para trás a analógica. Sim, tem várias diferenças, claro, mas resumindo, eu acho que só a facilidade, a agilidade, assim, que dependendo de onde você tá, você já pode fazer uma foto, por exemplo, já descarrega ali e tal, seja onde for, já tem a foto, já pode até imprimir. E a analógica você precisa levar para o laboratório, tem todo o processo químico e tal, então essa é a diferença maior que eu vejo, mas existe, tipo, tecnicamente uma lista aí grande, assim. Olha, A galera trocava fotografia no colégio, assim, que todos os amigos tinham câmera analógica, e todo mundo tirava foto. Aí revelava e alguns trocavam fotos um com o outro, isso era bem interessante. Hoje você vai em qualquer rede social, dá um clique, salva pra você, a pessoa nem sabe que você pegou a foto dela e vice-versa, assim. Este ganho de mercado veio devido às suas vantagens de facilidade de armazenamento do fluxo de imagens e da não necessidade de revelação e da diminuição de custos. O mecanismo de captura da imagem é parecido com o da fotografia analógica, mas em vez de um filme fotossensível, há uma superfície eletrônica que recebe a informação luminosa e a converte em código binário digital. A Kodak, nos últimos anos, passou por sérios problemas e quase chegou à falência. Os motivos foram que a empresa não se adaptou às novas tecnologias do mercado e também o surgimento de fortes concorrentes, como as japonesas Nikon, fundada em 1917, a Fujifilm em 1934, a Canon em 1937 e a Sony em 1946. Para sair dessa situação, a Kodak vendeu grande parte de suas patentes e passou a investir em outras áreas, como o segmento de embalagens e nas tecnologias de captura, escaneamento e saída para melhorar os serviços de impressão atuais. Inclusive, no ano de 2015, a empresa lançou seu primeiro smartphone, o Kodak IM5. A
A década de 70 foi um período importantíssimo para entendermos a arte contemporânea, pois foi nesta época que houve uma mudança relativa entre a arte e a fotografia. Houve mudança da abordagem estética e os fotógrafos começam a utilizar suas imagens como ferramentas para trabalhos artísticos. A fotografia é exemplo das demais manifestações artísticas, como a pintura, música e a literatura, também passa a ser objeto de estudo acadêmico, e como a arte deve continuar a ser compreendida e estudada. Sim, é como eu digo para alguns clientes que às vezes acham um valor um pouco elevado e eles só pensam no valor final e não pensam em todo o abrangente do material, porque de tudo que você gasta, por exemplo, em uma campanha, ou até mesmo, pegar um exemplo, sei lá, de um casamento ou uma festa de debutantes, toda a grana que você gasta, a única coisa que vai ficar mesmo são as fotos e o vídeo também. Então eu acho que é muito importante e vai existir para sempre, eu acho. Com certeza vai mudar muito ainda, mas eu acho que é a única coisa que fica mesmo registrado. Tanto impresso quanto digital. O digital é muito mais fácil perder.